Olá pessoal, meu nome é Eric Macedo, eu sou médico pneumologista aqui do AME de São João do Boa Vista e nesse vídeo eu vou abordar o tema critérios de encaminhamento para pneumologia. O intuito do vídeo seria de mostrar os critérios de encaminhamento dos pacientes da Unidades Básicas de Saúde para a especialidade de pneumologia no AME de São João do Boa Vista. Com o propósito, lógico, não vai ser de ser um critério sem mudanças, engessado, mas sim para nortear os encaminhamentos e facilitar, com isso, que os pacientes aproveitem e tenham um acesso melhor aqui à qualidade dos atendimentos. As áreas abordadas nesse vídeo vão ser as principais causas de encaminhamento para a pneumologia, que seria a DPOC, asma, tosse crônica, doenças pulmonares intersticiais, que são as fibroses pulmonares, as dispneias a esclarecer e as alterações de exames radiológicos. Inicialmente, vamos falar sobre a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que junto com a asma são das principais doenças pulmonares que nós temos no nosso meio e talvez no mundo inteiro. Os critérios de encaminhamento para a DPOC seriam dúvida diagnóstica, pacientes já com diagnóstico de DPOC grave ou muito grave, ou seja, com um VF1 após broncodilatador menor ou igual a 50% na espirometria, paciente que persiste muito sintomático após tratamento com broncodilatador de longa duração, por exemplo, formoterol, 12 microgramas 2 vezes ao dia, associado ou não com corticoide inalatório, paciente apresentando quadros de exacerbações da DPOC frequentes, geralmente mais ou 2 ou mais episódios no intervalo de um ano, necessitando ou não de internação, presença de hipoxemia e ou sinais de cor pulmonale, que seriam sinais de insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar, e pacientes com má adesão ao tratamento. As condições clínicas para se observar seria dispneia aos esforços, tosse produtiva crônica, e tabagismo. Lembrando que um diferencial do DPOC para asmas, que pode também ocorrer nas duas, mas o tabagismo como causa é mais comum na DPOC e não a causa da asma. Exames sugeridos que, se os pacientes já tiverem, a gente solicita que sejam encaminhados, seriam o raio-x de tórax e a espirometria. Se os pacientes não tiverem esses exames com eles, ou não tiverem realizado os exames, mas houver uma suspeita clínica da DPOC e necessitar de encaminhamento, não tem problema de não vir com exames. A sugestão de exames é, se os pacientes já tiveram acesso, já tiveram com esses exames, e a gente solicita que seja encaminhado junto com o paciente ou descrito no encaminhamento. Informações obrigatórias, a descrição dos sintomas, medicações em uso, resultado de exames, ou seja, raio-x de tórax e espirometria, se tiverem, descrição do tratamento, caso já tenha sido instituído, e a carga tabágica em anos-maço, ou seja, a quantidade de cigarros fumados por dia, e por quantos anos o paciente fuma. Por exemplo, um paciente que fuma um maço de cigarro por dia por 5 anos, a carga tabágica dele seria de 5 anos-maço. A asma é a doença de via aérea inferior, assim como a DPOC, porém a característica dela seria gerar a bronquite alérgica. Os critérios para encaminhamento seriam dúvida diagnóstica, asma que persiste sintomática após 3 meses de tratamento com corticoide inalado ou inalatório em doses médias, por exemplo, beclometasona por 400 microgramas 2 vezes ao dia ou budesonida por 400 microgramas 2 vezes ao dia.
pacientes com idas frequentes ao pronto-socorro ou serviço de urgência apesar do tratamento, ou paciente com idas frequentes a consultas não marcadas na unidade básica de saúde devido a crises de bronquite ou broncoespasmo. Internação recente devido à crise de asma, né, sendo independente da gravidade, né? Lógico que pacientes internados em unidade de terapia intensiva ou que necessitam de ventilação mecânica são pacientes mais graves. E asma com comorbidades, como rinite alérgica, obesidade e doença do refluxo gastroesofágico, condições essas que dificultam o controle da doença, né? Condições clínicas, paciente com asma seriam pacientes com dispneia em crises, com sibilos torácicos frequentes, que são mais comuns à noite, ao contato com um produto, alguma substância irritante ou alergênica, né? E que ocorrem com períodos de melhora e piora. Exames sugeridos seriam raio-x de tórax, espirometria e hemograma, né? Lembrando, se os pacientes não tiverem os exames disponíveis, mas um quadro clínico, condição clínica sugestiva e critérios, ele pode ser encaminhado mesmo não tendo os exames. Havendo os exames, mais uma vez repetimos, solicitamos que seja encaminhado pelo menos uma cópia junto com o paciente, o que vai agilizar a avaliação aqui no AME, né? Informações obrigatórias para serem descritas no pedido de referência ou na guia de encaminhamento seria descrição dos sintomas do paciente, medicações em uso, independente, se possível, todas as outras condições clínicas que o paciente possa ter, como hipertensão, diabetes, alterações de tireoide, por exemplo, né? Resultado de exames, raio-x de tórax, espirometria, hemograma, ou outros que os colegas acharem pertinentes, e tratamento que foi prescrito, caso instituído. Se já foi iniciado, por exemplo, um corticoide inalatório ou uma associação de bronquilatador de longa duração, né, um LABA ou LAMA, ou não com corticoide inalatório, já seja descrito a dose. Se o paciente já faz uso, já tem um diagnóstico prévio, ou já pega a medicação, por exemplo, pelo programa de medicação de alto custo, então é muito interessante já ter essa informação obrigatoriamente no pedido de encaminhamento, porque muitas vezes o que a gente sempre conversa nas visitas às unidades de saúde é que os pacientes muitas vezes têm um nível socioeconômico, cultural mais baixo e eles não vão lembrar, não vão saber direito quais os remédios, principalmente se a prescrição foi recente. A outra condição muito comum que causa frequente encaminhamento para a pneumologia seria a tosse crônica, né? Tosse crônica seria uma tosse de duração superior a 8 semanas, se após investigação forem descartadas as causas mais comuns. Lembrando, causas comuns de tosse seria asma, as sinusites ou rinites, ou sinusopatias, né, o que seriam condições de via aérea superior, alterações de via aérea superiores, e uso de IECA, né, principalmente o captopril e enalapril, e doença do refluxo gastroesofágico, né. Dizem que o tripé, assim, as principais causas de tosse crônica ou subaguda seria a bronquites ou asma, né, junto associado a tabagismo ou não, as sinusites e a doença do refluxo gastroesofágico. Condições clínicas que o paciente vai ter é o que a gente falou, tosse com duração superior a 8 semanas. Exames sugeridos, se caso tenha sido feito para encaminhar, seria, ou já tenha, se possa fazer, se tiver já um acesso no serviço de saúde, seria no mínimo um raio-x de tórax e raio-x da face. Se houver uma possibilidade, o paciente já tiver feito uma endoscopia digestiva alta, seria interessante no encaminhamento para abordagem na pneumologia. Informações obrigatórias no encaminhamento seria descrição dos sintomas, medicações em uso,
resultado de exames e o tratamento instituído, caso já tenha sido feito, ou um tratamento que previamente possa já ter sido feito, tendo resultado ou sucesso ou não em melhora na tosse. Outra condição que abordamos aqui seria as doenças pulmonares intersticiais, ou mais conhecidas como as fibroses pulmonares, né? O critério de encaminhamento seria dúvida diagnóstica e exame de imagem sugestivo. Lembramos que a maioria das vezes o paciente vai vir com uma queixa de tosse ou dispneia, muitas vezes é feito um raio-x ou é feita uma tomografia e vai ser mostrado uma alteração, né, que são essas condições clínicas. O que a gente vê na maioria das vezes? Os pacientes podem ter também um achado de exame. O paciente faz uma tomografia, um raio-x por algum outro motivo e se encontra sinais de fibrose pulmonar ou doença intersticial pulmonar, né? Os exames, então, sugeridos seriam o raio-x e a tomografia. Informações obrigatórias no encaminhamento, no pedido de encaminhamento, seria descrição dos sintomas, medicações e uso e resultado dos exames, caso já tinha feito, além de tratamento, caso instituído, né? Sendo feito, o paciente já tenha feito ou está atualmente em tratamento. Lembramos mais uma vez que é muito importante, principalmente nesta doença ou nesse tipo de doença ou suspeita, que o paciente traga os exames já realizados, seja apenas um raio-x ou a tomografia de tórax, para que a gente já possa agilizar a avaliação e os critérios depois para tratamento. Outra doença que a gente vê, ou condição que a gente vê de encaminhamento frequente, seria dispneia a esclarecer, né? Seria um critério de encaminhamento, seria uma dispneia crônica com sintomas respiratórios associados, sem diagnóstico conclusivo após investigação de outras causas não respiratórias, né? Por exemplo, foi pesquisado outras causas, como anemia, insuficiência cardíaca, alterações de tireoide, doenças neuromusculares, por exemplo, e não se encontrou uma causa possível e o paciente apresenta sintomas respiratórios, é critério para encaminhamento para a pneumologia, avaliar essa dispneia. Então, a condição clínica seria de dispneia crônica aos esforços ou em repouso, associada a outros sintomas respiratórios. Os exames sugeridos seriam um hemograma, um raio-x de tórax, um eletrocardiograma e a função de tireoide. Informações obrigatórias no encaminhamento seria descrição de sintomas, tempo, né, de sintomas também, de início, medicações em uso gerais do paciente, resultado dos exames complementares e o tratamento que foi prescrito, caso tenha sido feito. Outra condição comum seria alterações de exames radiológicos. Critérios para encaminhamento seria alterações em exames complementares que geram dúvida de diagnóstico, alterações em exames compatíveis com doença pulmonar obstrutiva, achados como nódulos pulmonares, massas pulmonares, derrame pleural e infiltrados crônicos, sem melhora com antibiótico terapia. Por exemplo, se houver uma dúvida quanto a uma possível pneumonia ou uma infecção aguda, sugerimos, lógico, que se trate o paciente. Seja feita antibiótico terapia, um tratamento, uma abordagem mais rápida e caso, mesmo com o paciente tendo melhora da condição clínica aguda, ainda haja persistência de alterações de imagem radiológica, aí sim seja feito o encaminhamento. Se houver uma dúvida e não houver um sinal de doença inflamatória ou infecciosa aguda e o paciente tenha uma massa ou um nódulo, aí sugerimos o encaminhamento e lembrando sempre que seja encaminhado que o paciente traga um raio-x de tórax
e, se tiver, a tomografia de tórax, ou seja, o exame que gerou a dúvida ou que causou o pedido de encaminhamento. Informações obrigatórias no encaminhamento seria descrição de sintomas, se houver, medicações em uso, resultado dos exames, a tomografia e o raio-x de tórax. E, se possível, encaminhamento das imagens também. Para finalizar, temos algumas informações ou observações, que seriam quais condições que a gente recomenda não fazer o encaminhamento, que nós não vamos fazer a avaliação ou não será feita a avaliação na pneumologia no âmbito de São João do Boa Vista. Seria segmento ou follow-up de câncer de pulmão. Muitas vezes o paciente já fazia um segmento no serviço de oncologia, ele teve alta ou ele não, por algum motivo, perdeu o segmento do serviço de oncologia e o médico clínico quer encaminhar para o pneumologista. Nesses casos, o encaminhamento ou acompanhamento é com o oncologista e não com o pneumologista. Trauma torácico, as condições de trauma são uma abordagem ou de urgência ou pós-urgência seriam para a especialidade de cirurgia torácica e não pneumologia, que é uma especialidade clínica. Os casos de apneia do sono ou doenças do sono, nós não fazemos o acompanhamento ou avaliação no âmbito de São João da Boa Vista, porque nós não temos aqui o exame de polissonografia e não temos também, infelizmente, referência para a solicitação desse exame no SUS. Não temos também aqui condições, mesmo que o paciente tenha o exame, de proporcionar ou indicar, ou no caso, conseguir para o paciente o tratamento adequado, que muitas vezes necessita de aparelhos como o BiPAP ou CPAP. Nós não temos aqui como conseguir o fornecimento desse tratamento. Então, nesses casos, não se encaminha para o âmbito de São João do Boa Vista e tem que se encaminhar para um serviço de referência no município, ou que o município tenha referência para doenças do sono. Tratamento de tabagismo e solicitação de exames, Tratamento de tabagismo com dor no coração, eu digo que não é feito aqui no âmbito de São João da Boa Vista. Os tratamentos de tabagismo são feitos, são obrigações dos municípios. Os municípios fazem um convênio com o governo do estado de São Paulo, onde é feito um treinamento e são formados grupos para tratamento de cessação de tabagismo. Aqui, nós, no caso, no âmbito de São João do Boa Vista, nós não temos profissionais, nós não temos essa estrutura feita para esse tipo de tratamento e nem temos condições de fornecimento de medicações. Nesses casos, nós sabemos que alguns municípios da região não têm esse tipo de tratamento, mas infelizmente aqui também nós não fazemos essa abordagem. E não fazemos, não encaminhar para solicitações de exames, alguns tipos de exames, como biópsia pulmonar ou broncoscopia. Nós não temos broncoscopia, nenhum profissional que faça broncoscopia aqui no âmbito de São João do Boa Vista, e nós também não temos aqui nem o cirurgião torácico ou referência para fazer biópsia pulmonar. Entendeu? Nesses casos, se recomenda que já haja uma indicação para isso, que seja já encaminhado diretamente do município para a referência que tiverem nessas condições. Tá? Lembrando também que a faixa etária de atendimento de pacientes aqui da pneumologia são jovens acima de 12 anos. Abaixo dessa idade, a indicação é para se passar com o pneumologista pediátrico ou pneumopediatra, que nós não temos aqui no âmbito de São João do Boa Vista. Nossa especialidade aqui é pneumologia adulta. E gostaria muito de agradecer a atenção de todos e quero aproveitar também para divulgar as nossas redes sociais do âmbito de São João do Boa Vista. Nós temos uma página no Instagram e uma página no Facebook. Convido a todos que façam parte, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo e entrem sempre em contato com a gente. Nós estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que haja e muito obrigado.